Dizem que não existe máquina do tempo, mas a música tem o poder de nos transportar de um lugar ao outro. É a mágica da poesia. Hoje, o nosso podcast sobre compor recebe ele, que é instrumentista, produtor musical e um grande compositor. Se isso parece ilusão, consenti, mas não me peça para falar, prefiro ouvir. Fábio Cadori. Quando chove de repente o tempo quente, marinando sutilmente, traz calor ao coração. A espreita e os seus olhos moram longe. Eu me pego nem sei onde, inundado de paixão. Se essa tarde se esvai, não pergunte outra vez se esse louco estará a roçar os seus pés e tentando embalar outra história de amor a contar e contar. Se essa tarde se esvai, não pergunte outra vez se esse louco estará a roçar os seus pés e tentando embalar outra história de amor a contar e contar. Que demais, Fábio. Pô, como é bom te ouvir, cara. Querido Marcos Eiras. Pô, muito bom te receber. Esse primeiro episódio aqui do nosso podcast não podia ser diferente, chamar um cara que eu sou fã, porque lá se vão os anos, né, cara? Já são 14 anos de amizade aí, né? Por Tá aí. indo pra 14 para 15 anos, né? Eu lembro que quando eu conheci o teu trabalho, eu fiquei impactado. E eu falei na abertura sobre o poder da poesia, né? E quando fala na tua música, cara, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser poesia. Querido. Porque você consegue traduzir as harmonias com as melodias e com as palavras certas, né? O pessoal fala assim, o menos é mais. Eu digo que você é um cara assertivo. Você consegue usar a palavra certa na hora certa. Pô, seja bem-vindo. Querido, prazerzão estar aqui com você. E realmente, já se vão 14, 15 anos mais ou menos. Acho que não poderia ser outra pessoa pra gente falar um pouco, sei lá, de coisas que eu tenho passado aí, caminhado na música. Porque você conheceu, sei lá, todas as fases aí. Desde o meu personagem compositor aparecendo, de fato, né? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente começa, não é, sei lá, com 5, 6, 7 anos de idade que você vai compor. Então, às vezes é um tempo, né, de começar a se entender com a música, com um instrumento, seja com a voz. É que depois você vai achando esse caminho, né? E pra mim, acho que desde quando eu comecei a compor, praticamente, um pouquinho depois, quando eu já estava com a coisa estruturada, pensando num disco, aí a gente já se conheceu, né? Pô, curioso, porque assim, a gente sempre conversou muito em outras situações, em outros momentos, e a gente sempre usou muito a palavra descoberta, né? Parece que chegou um momento que você se descobriu compositor. Pronto, sim. Né? Sim. Teve um momento da sua vida que você chegou e falou assim, bom, é isso aqui. Mas eu vejo muito em você essa, como eu disse, essa facilidade de vestir as melodias, as harmonias, e fica tudo tão, né, igual. Que legal. Essa primeira composição sua, A Espreita. Essa é de quando, Fábio?
Poxa, essa... É mais recente, né? Eu diria... Assim, mais recente que assim, o tempo passa tanto, né? Mas acho que 2016. 2016. Aí eu falei também no começo sobre Máquina do Tempo, né? Eu adoro esse tema, assim, voltar no tempo, filmes que retratam isso e tal. Até porque eu acho que as nossas memórias, elas nunca acontecem de maneira linear. Sempre que você pensa em alguma coisa, você pensa num recorte da vida, depois você lembra de um outro trecho, depois você... O que o Fábio de hoje falaria para o Fábio aqui dos 23 anos aqui do Lúdico Navegante, seu primeiro trabalho? O que ele falaria para esse Fábio aqui? O Fábio de hoje. Poxa, o Fábio de hoje. Cara, nossa, nunca me fizeram essa pergunta, mas eu penso que eu diria assim, pô, que coragem. Porque é isso, quando eu tinha 23 anos, e eu acho que isso é comum talvez para todas as pessoas, com pouca idade, primeiras experiências com algo mais profissional... Você não está pensando nisso, você não carrega esse peso eu preciso ter coragem para fazer. Você vai fazendo, né? Na medida do possível, você vai criando as oportunidades e vai fazendo. Mas quando eu penso hoje, justamente por vários pontos que me acompanham, e é normal a gente também, com o passar do tempo, você vai refletindo sobre tanta coisa, né? Tanto chegar com um primeiro álbum, que ainda era uma época difícil, não era tão... Não digo que é fácil hoje em dia, mas hoje você já tem um pouco mais do apoio do home studio. Mas na época ainda não tinha isso. E chegar com um disco autoral e assim... com cordas. Com cordas, com formações, né, amplas e arriscadas. Sim. E então, assim, tipo, hoje eu me encontraria e diria, caramba, que coragem e, tipo, parabenizaria por isso, principalmente. Eu vou te confessar uma coisa. Esse teu disco, não sei se o teu primeiro disco é o que eu prefiro mais, assim, porque eu acho meio complicado, porque os seus trabalhos, eles têm muita qualidade, são trabalhos que, de fato, são diferentes. E isso também eu gosto no teu trabalho, que você é um cara múltiplo, né? Se for pegar numa forma clichê de falar... O Lúdico Navegante é um disco mais com o pé na música brasileira. Sim. Naquilo que se tem como música brasileira, porque também isso é algo muito amplo. É, muito amplo, mas sim. Eu já vejo, por exemplo, Pro Estante, que é o segundo disco, o Estante já tem um som mais de world music, né? Verdade, não só nas composições, até nas parcerias. Você tem que você compôs com um coreano, justamente, que é uma coisa que a gente vai falar lá na frente, mas vamos falar aqui. Sim, sim. E... um disco que eu ouvi muito foi o disco Meia-Noite e Meio-Dia do Chico Pinheiro, maravilhoso, um disco de 2004. Eu sei que você também ouviu muito esse disco. Fonte inspiradora. Não tenho dúvida, porque no primeiro show que eu fui seu, você tocou a música Passagem, que tem nesse disco. Eu lembro que foi emocionante e tal, você tocando. Que, inclusive, eu acho que essa música no disco do Chico é cantada pelo Chico César. Chico César, exatamente. Eu lembro que você fez até os voices no violão, ficou lindo. Daquela, e a gente levou para a formação de quinteto, né, com sax. Cara, foi bem legal isso. Bar ao vivo. De novo, Máquina do Tempo. A gente tá falando de coisa que não existe mais. Talvez até o CD, né? O CD já é uma coisa, hoje não. Mas só pra gente não fugir muito do tema... Sim. Uma coisa que eu, voltando a falar sobre o estilo do disco, tá, essa coisa toda, é um disco bem acústico, né? Bateria, baixo acústico e tal. E fazendo esse paralelo com Meia-Noite e Meio-Dia, tem a presença do Fábio Torres tocando piano aqui. Verdade. Que também toca no Meia-Noite e Meio-Dia, tocava naquela formação da banda do Chico Pinheiro. Sim. E eu lembro que quando eu vi, eu falei, nossa, tem umas coisas aqui que são familiares. Depois eu fui ler a ficha técnica. Hoje em dia, com os streamings, você acaba não sabendo quem está tocando. Sim. Né? Então foi assim que você descobriu o Fábio Torres? Você escutou o som e falou, tem algo que... Na verdade foi assim, cara. Eu fui descobrir que ele estava no teu disco depois, assim. Por incrível que pareça. E o mais louco, né? A forma que eu cheguei até o seu trabalho. Eu não sei se você lembra, mas eu estava no MySpace. Sim, nossa, é verdade. Tava no MySpace procurando o contato do Edu Luque, porque ele tinha lançado o disco Cosmonauta, tal, aquele disco dele. Sim. Aí ele tinha comentado no seu MySpace, falou, Fábio, parabéns pelo trabalho, tá lindo, não sei o quê. Aí eu fui lá no teu MySpace e ouvi. Nossa, você me contou isso há alguns anos... E eu me lembro que, tipo, aí depois eu me lembrei de toda a história, mas sabe quando fica meio ali, ficou congelado no tempo, você me relembrou isso. Agora eu lembro de novo. Nossa,
E nessa mesma época, você vê que coisa louca, né? Nessa mesma época, além de ouvir os dois trabalhos, assim, que foram meus discos de cabeceira, eu falo. Meia-noite e meio-dia, o teu trabalho. Nossa, Aliás, que tinha legal. mais um outro também, que é o disco do Leonardo Gonçalves, o primeiro, Poemas e Canções. Então ficava os três lá, era você... Nossa, e pra mim também. É tudo... Você sabe disso? Que Sim. Poemas e Canções também foi importante pra mim? Não sei, Você não não sei. sabia? Não Tu vai sabia, saber tô agora. sabendo agora, então. Sabe como eu descobri? Foi assim, ó. Sei lá, primeiro mês de faculdade, eu tava começando a faculdade. E aí um colega de aulas de canto, que eu fazia na faculdade, ênfase em canto popular, ele falou, cara, vamos ouvir um negócio aqui, né? Aí ele pôs o Poemas e Canções e falou, escuta esse cara aí. E eu fiquei maravilhado. Eu me lembro que esse primeiro ano de faculdade não tinha nada a ver com a faculdade em si, mas é isso, né? Faculdade e encontros com as pessoas também geram justamente o seu, sei lá, material que você vai refletir depois, portfólio. E aí eu fiquei o ano inteiro ouvindo isso, ouvi os playbacks, cantava junto, apesar de nunca conseguir chegar naquela voz. Lá no Mas o mais coqueiro. legal era isso, ele já tinha uma coisa super bem Tinha armada também para um primeiro disco, né? conceitual, Nossa, né? super conceitual. Super conceitual, super cuidadoso com os arranjos. Então, eu acho que a gente tá falando assim, o Chico Pinheiro, Caramba. acho que também Meia-Noite, Meio-Dia foi o primeiro disco Foi o dele primeiro disco solo, dele. assim, né? Ele gravava isso. com um monte de gente, ele fez o Meia-Noite, Meio-Dia. E, assim, cara, eu ainda vou insistir numa coisa. Você usou aí um termo que também hoje em dia se fala muito, a gente até conversou já algumas vezes. O pessoal fala assim, você disse que essa época não era tão fácil fazer um disco. Tá. E eu vejo que muita gente fala, pô, fazer um disco é fácil. Tem razão. Não é assim né, também, Fábio? né? Não é. Não é mesmo. Outro dia eu tava com... Outro dia não, algum tempo atrás eu estava no Sesc Pinheiros, encontrei um guitarrista e compositor que eu gosto muito, não vou citar o nome dele aqui, mas enfim. Tá. No elevador do Sesc eu falei para ele assim, cara, você tem que gravar um disco, um trabalho seu. Ele virou para mim e falou assim, eu não sei o que dizer. Caramba. E aquilo Nossa, ficou muito na mais minha profundo. cabeça, muito mais profundo. Aí eu comecei naquela época, eu estava também pensando assim, falei, nossa, eu voltei para casa muito pensativo nessa fase. Caramba, essa resposta foi... Eu não sei o que dizer. E aí, Nossa. quando eu pego o teu primeiro Incrível. disco e você dizendo tanta coisa, tão bem, cara, tem algumas frases aqui que são icônicas do Meia-Noite Meio-Dia do Lúdico Navegante, que são, assim, icônicas para mim. Lírios e Veredas, por exemplo, tem muita coisa bonita que você fala na música. A própria Bandido, que eu citei no começo, que você canta com a Jane Viscardi Isso. aqui, lindamente no disco também. Mas assim... E com a Karina Nini no disco, mas depois a gente replicou muito com a Gianna Viscardi. Mas sim, a Karina Nini no disco, no disco que é Karina Nini. uma cantora de choro daqui, né? Sim, de São sim. Paulo. Quer dizer, na verdade ela é, se eu não me engano, ela é de Belém do Pará, mas radicada em sim. São Paulo. Então há no muitos show anos. você fazia com a Jane Isso, Viscardi. isso. Então foi isso. Então tô Mas tudo lembrando bem. do chão. São ótimas cantoras. Do show. Mas, assim, algo que eu gosto muito, por exemplo, aqui também, é a forma que você aborda as letras. Como que você pensou nisso? Porque eu sei que você é um cara que escreve também bastante, né? Voltando a falar, ter o que dizer. Eu sei que você faz até poemas, eu sei que você escreve poesia, e eu sei que você tem até uns textos lá meio que guardados. Como é que você sabe? Cara, 15 anos, Cara, sabe 15 anos tudo. te conheço, né, cara? Isso é verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa parte da letra, porque é tão conto. interessante isso. Pô, então, se eu penso nisso no Lúdico, acho que traduz bem isso, né? Esse meu primeiro álbum. Porque eu vinha de... Fiz a faculdade, então tem aquela coisa também muito musical e de estar... Ainda mais que eu sempre fiquei maravilhado com o lance das harmonias, né? Dos acordes, de buscas por aí, melodia. Mas, ainda nessa época de faculdade, e não me lembro em que momento aconteceu, ou melhor, eu acho que eu até consigo fazer um gancho. Em algum momento eu vi algum documentário, algum comentário do Tom Jobim falando do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade. E isso, olha que louco, isso me linkou a começar a ler Drummond. E aí eu comecei a pirar nesse lance de poesia, mas porque eu sempre fui, eu me lembro que toda essa fase aí de pós-adolescência, começo de vida adulta... Eu sei que tem um momento que o Pessoa... Eu sei que tem um momento que o Pessoa também te fisga. O Pessoa também, Fernando Pessoa, Mário Quintana, quem mais? Vários desses aí.
Tem um pensador uruguaio também que você Isso. curte muito ler as coisas dele. Eduardo também. Galeano. Isso mesmo. Que é incrível. Mas, e aí, assim, nesse momento, pô, eu mergulhei um pouco nesse campo da poesia, gostava muito de ler, a princípio, né? E experimentava ali e tal. Eu acho que isso, depois, quando eu comecei a compor as melodias pro lúdico, me deu um pouco de liberdade para experimentar coisas que hoje eu olho e falo, nossa, de novo, que coragem, porque é isso, eu tava com menos filtros também. E a vida dá filtros no bom sentido e do mal, às vezes, né? Você se priva um pouco, mas também tem um bom sentido, às vezes com a experiência, você fala, tá. Mas aí eu me deixei bem livre, assim, para experimentar e usar. Eu me lembro que eu estava muito ligado nisso, o que me levava às letras, muitas vezes, era a sonoridade de palavras. Então, daí eu buscava um caminho, obviamente, para contextualizar, né? Aquelas palavras, às vezes soltas no primeiro momento. Tem umas que você, nem sei se você conheceu, mas tem umas que estão engavetadas que são muito loucas. Eu falei, não, putz, isso aqui eu não vou pôr nem no meu primeiro álbum. Mas isso. Mas quando eu falo sobre assertividade, né? Que é aquela história do menos é mais, que a gente já até brincou entre nós, assim, que como se usa hoje isso com uma certa frequência. Sim, sim. Mas, por exemplo, tem uma frase lá que você fala assim: ter o que compor nas manhãs, ao vê-la tão provida de silêncio, um sono tão profundo quanto um magma, tão quente talvez, esboçar o gosto do teu beijo, devaneá-lo sem saber o efeito, te segurar nas mãos, dizer o quanto te desejei. Esse te segurar nas mãos, cara, pra mim é assim, é o ápice. Você vai construindo toda uma narrativa. Tá. Chega ali, você, cara, é simplesmente, queria que você fizesse. Opa. Nossa. Súbita Canção é o título, né? Isso, Súbita Canção. Essa faz tempo que eu não toco, mas com prazer. Nossa. E eu me lembro que, sabe que acho que eu te contei uma vez, mas é uma influência de Gonzaguinha essa música pra mim. Não sei dizer porquê, mas me vinha, principalmente na parte B, mas ó. Um sorriso encantador, solto expande como o vento, lábios que fascinam mesmo ao narciso. Tanto faço imaginar no anseio de revê-la, pois o pouco que a tive fez-me entorpecer. Ter o que compor nas manhãs, ao vê-la tão provida de silêncio, um sono tão profundo quanto um magma, tão quente talvez, esboçar o gosto do teu beijo, devaneá-lo sem saber o efeito, te segurar as mãos, dizer o quanto te desejei. Sorriso encantador. Mais ou menos assim, vai. Teve uns errinhos, né? Normal, querido, normal. Nossa, assim, de novo, né? Assertivo, né? Que legal. Aí eu me lembro, claro, eu sempre vou pescando as influências, me lembro do Gonzaguinha, eu lembro do próprio Chico Pinheiro também, que acabou, sei lá, esses movimentos de violão trazem um pouco disso. Você sabe que uma coisa que é engraçada, que é curiosa, eu não sei se isso acontece com você. Diz aí. Mas sabe quando você vai mostrar a música para alguém, a pessoa quer falar, pô, parece com fulano, nossa, parece com Beltrano. A pessoa nem ouviu a música, já está querendo dizer que a tua música parece com a música de não sei quem. Tá. Sim, eu bolei uma saída para isso. Eu falo, pois todos eles estão aqui. Boa. Estão todos aqui comigo. Tá tudo aqui. Porque, ótimo, no fundo, né, composição é meio isso, né? Você vai
rearranjando as coisas. Esses recortes no bom sentido, né? Não, que são as influências. Né, não se trata de você fazer uma citação ou de você plagiar. Claro. Mas é evidente que a influência está muito presente, assim. E quais são as suas influências, assim, que você fala assim, cara, essas aqui não podem, assim, guiar o meu caminho, assim. Eu percebo algumas, principalmente no primeiro disco. Quando a gente fala do primeiro, né? Uhum. E isso que eu te falei, né? Que eu tava falando sobre a poesia, mas que também serviu sempre para mim para música, né? Principalmente. Esse mergulho que eu fiz durante uma... Não sei se você ouviu falar nisso também, que tem um período na vida, e eu acho bem real. Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, faz todo sentido. Tem um período de tempo na nossa vida, na nossa idade, uma idade específica, que você tá mais aberto a ouvir novo, e depois a gente passa a já não tá... Por mais que você escute algo, que legal esse negócio novo, mas você não vai nas suas favoritas depois, nossa, eu vou escutar isso muito. E para mim, esse meu recorte aí, sei lá, de tempo, de janela, digamos, foi justo com toda essa experiência, essas novidades, desde um pouquinho mais da faculdade e tal, e descobrindo esse monte de coisa de música brasileira, que era um negócio que não veio na minha infância. Eu sou um menino criado com, não sei, escutando música de rádio, e por parte do interior de São Paulo com a minha mãe, e meu pai gaúcho, que não ligava muito pra música. Então, assim, pra mim a descoberta de música brasileira mais ampla, eu digo, desde Bossa Nova, as MPBs, todas essas etapas aí da música brasileira, desde os anos 50 até hoje, ou até um pouco antes de hoje, digamos, eu tive períodos de mergulho, assim, sabe? Tipo, de compositores em específico, mas vários, então isso foi legal também. Tipo, sei lá, falei de Gonzaguinha, mas eu me lembro, cara, de ficar, sei lá, às vezes 2 meses ouvindo Gonzaguinha, 1 ano ouvindo Egberto Gismonti, não sei, 1 ano com o Hermeto Pascoal, comprei escaleta, queria, sabe, esse mergulho total. Então, para mim é difícil falar de influências hoje, porque virou um caldeirão muito louco. Então, eu não sei de influências atuais, eu lembro dessas coisas, que me pegaram muito de jeito dessa época. Todos os medalhões, tal, de MPB, ao mesmo tempo, acho que um caminho que eu tenho procurado hoje, às vezes, escutado mais de coisas folk, coisa americana, coisa europeia também, nesse sentido do folk, da música acústica. E, aí vale um parênteses mais do que importante, a música sul-americana, que me envolveu muito faz mais de 10 anos. Então aí começou a virar um caldeirão. Então eu tenho alguns pontos, eu lembro, se eu te falo, Argentina, Carlos Aguirre, tem alguns caras assim que são importantes, mas para mim é difícil falar o que de fato me influencia. Mas não sei se eu respondi, eu só... Não, deu para entender, deu para entender. Eu acho que assim, é difícil porque você... existe uma pluralidade muito grande mesmo. A gente já conversou também em outros momentos sobre isso, e você, por exemplo, eu te falo francamente que você me abriu muito os ouvidos para música argentina. Eu não conhecia, conhecia através de você. Que legal. Principalmente essa cena de rock que eles têm lá forte. Você me apresentou um monte de coisas legais, mais antigas até. E entre o Lúdico Navegante e o Instante, que é o seu segundo disco, que já é de 2015... 2012. 2012. Isso, 2012. Sim. Então, nós temos aqui um espaço aí de 4 anos. 4 anos, né? Já no Instante, eu sinto uma sonoridade mais de banda mesmo. Parece que tem uma banda tocando, parece que é um disco gravado por uma banda. É um disco de um compositor, mas a sonoridade dele é mais... É bem específica, né? Ou seja, bem focada em algo, Horas uma instrumentação. E Horas, por exemplo, é bem assim, um som, né, que é característico de banda, assim, não tem não tem metais, não tem coisa de cordas, assim, né? Por exemplo, tem um arranjo que eu acho lindo aqui, que é bem simples, assim, no sentido de poucos elementos, que é centelha. Que tem um padzinho eletrônico, alguma coisa no começo, que vai circulando, que vai passando, para dar essa centelha, essa fagulha. Nossa, é lindo. E eu sinto uma grande diferença do primeiro para o segundo, a questão do violão. Aqui é mais violão aço, né? É verdade. Aparece o aço que não existia para mim. E não existia na minha vida mesmo. Você começou a usar aqui. Sim. Acho que com essas composições, já quase, ou seja,
Porque no fim a composição mesmo acaba sempre surgindo, ou quase sempre, agora já mudou um pouco, mas no nylon, né? Mas eu me lembro que por um instante, um pouco antes de produzir, eu falei, não, tem umas que tem mais a ver com violão de aço. E aí tudo bem, né? Sim, sim. E dando talvez algo que você já comentou antes, você antecipou falando bem, é uma sonoridade já um pouco mais world music, né? Eu tô abrindo um pouquinho esse caminho, porque eu amo a música brasileira, eu amo o violão de nylon, ele é meu, sei lá, o embrião para mim, de onde eu nasci como um músico, mas aí tem a ver com sonoridade, né? Pensar um pouco mais como porque produtor às vezes. quando você pega assim a própria Viajante é uma parceria sua com um coreano, Com um coreano chamado Jung Bum Kim. que também você conheceu através do MySpace também. Também do Foi MySpace. na mesma, Esse você vê que período o do MySpace foi MySpace rico. fez um monte de, né, amigos pelo mundo, né? É Eu fui verdade. próximo aqui, o cara foi lá na Coreia. Sim. E Bom, tem uma sonoridade de rádio essa música, né? É uma sonoridade mais radiofônica. É bem diferente da sonoridade do... Né? E eu acho, aí eu até comento, né, somo a isso que você falou, algo que eu tenho pensado muito já nos últimos anos e eu sempre trato de comentar assim e levantar um pouco essa bandeira para quem compõe e tal. Que quem levantou isso para mim, essa bola lá atrás, foi o Filó Machado, que é um super compositor, Que está intérprete, presente instrumentista. aqui no primeiro álbum também, Isso. cantando. Brasileiro, que fez tanta história, contemporâneo do Djavan, na época que o Djavan estava nos barzinhos lá do Rio, ele estava aqui em São Paulo, e uma carreira de tantos anos e por tantos lugares do mundo. E ele me dizia, ele foi super generoso, né? Esses caras grandes são muito generosos, né? Ele me dizia, cara, é legal demais você estar gravando um disco, não esquece de seguir gravando, isso é importante, você vai montando sua discografia, na verdade você vai montando, fotografando sua história como compositor. Eu acho que ser compositor também é ter esse cuidado, principalmente nos dias de hoje, que tá tudo mais espalhado, agora são singles, né? É trabalhar uma música só. Então, assim, se possível, registra aquele momento seu, aquela sua época específica como compositor. E aí eu acho que eu retrato bem isso, pelo menos principalmente nesses dois álbuns aí. 2008, que é um álbum que vem pós-faculdade, mistura entre poesia, uma coisa mais hermética que eu queria mesmo, mais erudita entre aspas, né? Porque não é de música clássica que eu tô falando, mas de um cuidado mais especial com todos esses caminhos de harmonia, melodia. E já o Instante, ele já retrata um momento, ou seja, eu passo 4 anos já fazendo várias coisas muito variadas, de cantar no idioma basco uma música, dividindo com Vanderly para um artista da região basca, Kepa Ronqueira, a gravar com um quarteto de jazz dinamarquês, Steen Rasmussen, um pianista, outro som, que era outra coisa, de fazer meu sonho de já conhecer a Argentina também, Uruguai, começar a fazer coisas assim. Foi te levando para lá, né? A Coreia, que também, claro, muitas coisas aconteceram aí, o Japão, que já tinha interferência, então aí eu acho que 2012 retrata já essa primeira abertura, que você sabe bem, porque você conhece minha história, mas que foi muito natural, eu nem busquei isso aí, assim, aconteceu e eu sempre tive comigo assim, pô, tá acontecendo algo, vamos lá, vamos ver o que é, depois a gente vê se não deu muito certo, depois, primeiro eu vou. Não, a cena que eu lembro é você cantando num estádio, no vídeo que tem lá na Coreia. Tá no YouTube até por um monte de gente lá. Pô, foram experiências mesmo assim muito emocionantes. Bem diferente, né? Bem diferente. E as parcerias não só foram pro lado de lá, mas aqui também, né? Sim. Esse disco tem mais parcerias. Eu percebo que tem Pé de Valsa, que é com o Vinícius Calderoni. Eu adoro o bom humor do Vinícius Calderoni. E eu vejo que no Pé de Valsa tem isso, né? Tem um bom humor. Isso, eu não sei se né, ele fez a letra, ele fez a letra. música. Tem até uma história engraçada. Sim. Porque o Vini, que é um cara incrível, assim, super compositor, e escreve muito bem, e como você falou, tem esse tom também do humor que ele traz. Refinado, né? Sabe o que eu me lembro? Eu não sei se você sabe dessa história. Eu já tinha a melodia, passei pra ele e tal, e tinha a ideia de gravar nesse álbum, mas ainda não, tudo era verde, né? E eu tava testando já essas músicas em show. E aí, nada da letra aparecer. E isso já era, o Vini é assim, ele se impulsiona pela última hora, ele vai já faz tudo e quebra tudo.
E aí eu falei, vou marcar um show lá. Era no Café Piu Piu. Ainda existe o Café Piu Piu, eu acho, aqui em São Paulo, no Bexiga. Talvez sim. Talvez sim. Talvez esse resistiu. O ao vivo eu tenho certeza que não. O Village Sim, Café também não. Village Café também não existe. Crown Plaza, Crown Plaza, onde eu lancei esquece. meu primeiro álbum, também não. não. Mas aí eu me lembro de marcar um show, Café Piu Piu, e aí é muito engraçado, cara, porque assim, ele começou a fazer a letra, ele falou, não, tá quase pronto, e ele ia participar cantando, e a gente ia cantar pela primeira vez a música. Legal. Aí começou o show, ele não tinha aparecido ainda, não tinha letra, eu não sabia se ia ter letra. E eu me lembro que, tipo assim, nessa época, às vezes eu fazia show que tinha intervalo, né? Teve intervalo, ele apareceu, terminando de escrever as últimas palavras, assim, e falou, tá, vamos cantar? Aí foi muito engraçado, porque rolou, ficou incrível. É isso aí, ele não mudou uma palavra, porque mas foi isso, ele gosta da emoção ali. Eu não sei se ele ainda gosta, faz tanto tempo. Essas coisas, né, de idas e vindas, encontros, desencontros às vezes, e faz tempo que eu não o vejo, e também mando um beijo pra ele. Nossa, eu gosto muito também de Choro Derradeiro. E essa é uma música só minha. Sua, mas tem a tem a voz, Luciana tem a Alves, participação que a gente maravilhosa da voz da Luciana Alves, que também me remete de novo ao Chico Pinheiro. ao Chico Pinheiro lá da fase Meia-Noite Meio-Dia. Mas enfim, essa música também tem uma curiosidade, você faz um solo de cavaco simulando um bandolim, mas tipo um bandolim e querendo fazer é como se fosse um choro meio bolero, porque isso é coisa de bolero. Sim, tem uma linguagem, cara. Pós o aceno e a dor, sozinha abraçando a areia, me queria ver só mais uma vez. Ah, se eu pudesse. Eu não vou lembrar, faz tanto tempo isso. Se eu puder deixar nos seus lábios minha cor, prometo me calar. Você já tinha aí. Não, eu tenho aqui. Não, já sei. Você tem aí na memória. Não, eu achei que ficou lindo o duo de vocês dois, porque... Poxa, foi lindo esse encontro. O tom, né, a textura das vozes, né, combinou muito, assim. E esse lance do solo eu acho fantástico. Eu lembro de você gravando isso daí no Adonias, cara. Sim. Você fazendo lá. É verdade. Nesse disco também tem o Marcelo Mariano de baixo, não tem? Tem o Marcelo Mariano no baixo. Eu tive um privilégio, assim, como você lembrou bem do Fábio Torres lá no primeiro. Tive o privilégio de ter, assim, pessoas que eu admiro muito. E, bom, todos, na verdade. Mas, por exemplo, o Fábio Torres, na época que a gente gravou, poxa... Do pessoal que estava comigo, que são todos músicos hoje incríveis, de Bruno Migoto, Rafael Reis, vou esquecer, tem muitos nomes aí no Lúdico Navegante, mas o Fábio Torres fez toda a diferença também por essa experiência, já de ser um cara que tocava com muita gente, e isso faz uma diferença, né? O cara pôs o piano, mas isso conduz, entendeu? Mas uma coisa... E o Marcelo Mariano no segundo. Mas uma coisa tem que ser falado aqui, tem que ser referenciado aqui, que é uma figura aqui que eu acho que o homem sorriso da sua banda, que é o Digão Brás. Digão, que o Digão tá aqui, né, nesse disco aqui. Tá, ele é o baterista. E eu lembro que nos shows era um show à parte, o Digão, o sorriso dele tocando. E eu percebi que você tinha muita... vocês dois tinham bastante... Conexão, talvez? Conexão e não só isso. Tinha muitos momentos improvisados que eu percebia que você mudava a levada, ele já entendia, ele já ia para um lado. Nossa, aí você fazia no contra. Dele. Eu lembro, era muito legal, cara. Esse momento do show, assim, essa fase da banda, assim, que eu acompanhava, eu falava, nossa, muito legal. Você vê que o músico tá ali se divertindo. Por prazer, né? Tá se divertindo. Fazendo algo que ele, assim, não leva o nome dele, mas ele faz parte como se fosse, né? E aí é que tá, né? E até que ponto você acha que o músico, ele mexe, ele influencia na sua composição? Porque às vezes a gente tem uma ideia de composição, e quando vamos gravar ou vai pro show, o músico vai lá e coloca um toque naquilo e muda. Sim. Como que você acha que isso... Eu sei que no seu caso é um pouco diferente porque você já tem uma vertente de ser um produtor musical também. Então você já sabe bem o que você quer. Mas até que ponto que você acha que isso influencia assim, na Vamos você levantar isso, porque por um lado é isso que você falou, ou seja, tem esse lado meu de produtor que sempre existiu. Mas tem um negócio que eu prezei muito, principalmente nesses dois álbuns, talvez até mais no Lúdico,
E eu me lembro que, inclusive, tocando ao vivo também, é que assim, teriam... Eu propunha coisas determinadas, mas eu dava essa liberdade que eu acho super importante e soma muito ao som. Para execução, até para condução do arranjo, do que está acontecendo ali, né? Mas é curioso, porque eu penso em coisas pontuais, assim. Eu me lembro, por exemplo, aí não é nem interferência... Pô, é muito louco isso aí que você falou. Porque eu acho que interfere mais no meu arranjador, com certeza, no meu lado arranjador e produtor, do que propriamente da composição, porque, principalmente eu acho que desde o lúdico, cara, eu já gostava de pensar em banda também, eu gostava de pensar um pouco nessas funções. Então, como eu comentei, né, por mais que eu desse e queria mesmo essa liberdade para o cara criar, eu sempre separei muito bem os personagens, digamos assim, os papéis de cada processo na cadeia da música. Entendi. E cada vez eu tenho mais claro isso. Eles se conversam, existe essa comunicação o tempo todo entre o compositor, o arranjador, o produtor, sei lá, se você está numa outra fase de edição de música, mas eu costumo exercitar isso também, essa separação, inclusive até fazendo coisas para mim mesmo, por exemplo, de compor um som, passar um tempo, deixa eu ver, como é que seria isso mais simples? Ou como seria um pouquinho mais complicado, sei lá, com relação aos acordes ou coisas melódicas, harmônicas, né? Então, eu separo bem. Mas, por exemplo, eu lembro de uma situação que me remete a isso, mas não é necessariamente com um músico que atuava comigo. Sabe o quê? Tem uma música que está nesse álbum aí, que chama Horas e Horas. Sim. E que, olha que curioso, ela tá no disco, para quem quiser ouvir depois do Spotify e derivados, ela é a penúltima música do álbum. E ela é bem uma música de banda, como você até comentou. Para mim tem até influências, e aí até com relação ao arranjo e produção, do Pat Metheny, que é essa coisa desse tipo de banda, assim, a bateria agitadinha, mas coisas de nuance, de dinâmica. E, cara, eu compus ela pensando, eu acho que antes da melodia me surgiu isso aqui, ó. Surgiu isso pra mim a primeira coisa, antes de eu pensar em melodia, letra em harmonia. Veio o que no fim, pra quem não conhece ainda a música, é a melodia do baixo, né? Que até eu faço um começo na guitarra, mas na verdade fica um pouco da condução do baixo. E aí, sabe um negócio curioso? Eu compus ela assim. Então até pra quem quiser escutar depois, tem uns compassos que alternam, aí falando de teoria musical, né? Tá em 7 por 8, depois vai pra 4, não sei o que lá, vai pro samba. É uma doideira. Mas, olha que curioso. Quem compôs a letra dessa música, o cara se chama Léo Minax, eu nunca sei, eu mesmo não sei, é meu parceiro há tantos anos, que eu conheci o som dele por MySpace também, anos antes da gente se conhecer, inclusive tipo 2006. Som incrível, um cara incrível. A gente se cruzou por vezes em palco, foi muito legal, mas independente disso, a gente virou parceiros nessa música. Eu propus isso aqui pra ele desse jeito, meio groove. E aí, beleza, ele compôs a letra, aí ele me mandou... Como ele é um cantautor também, cantautor, essa expressão é importante, né? Cantor, compositor, ele... Para me mostrar a letra, ele não só escreveu a letra e mandou eu cantar. Deixa eu ver, eu imagino, né? Ele gravou no violão cantando. E aí ele fez isso aqui, ó. Na época eu não dei tanto, não é que eu não dei importância, mas eu já tinha uma ideia sobre o arranjo. Mas ele saiu um pouco dessa coisa do groove e fez: pareceu como um raio, me lembro bem, em pleno frio de maio, roubando a minha pulsação, pegou minha mão e a sua pele quis calor. Sem pressa encontrei amor. Chegou com delicadeza, não entendi. Deu os pés em cima da mesa, depois achei tão natural. Pediu pra dormir na minha sala e coisa e tal. Entrou e se instalou bem à vontade,
janelas, sujando panelas, usando os armários. Me gusta en casa donde malgastar contigo horas y horas. Assusta, mas fico bem se te vejo conquistar minha mesa e o meu sofá outra vez. Aí ele seguiu sempre na bossa nova. E no fim tinha tudo a ver. Hoje em dia eu penso, pô, vou tocar ela só em bossa nova. Eu fiz muito tempo ela com banda, assim, nesse formato, que eu acho que pra quem não conhece, estiver acompanhando nossa conversa, pode procurar lá depois. Spotify. Ou no Deezer, ou no de preferência. Deezer, até todos. no YouTube, inclusive. Até no YouTube, inclusive. Então, isso sim, foi um... E já tem uma fusão aí da língua, né? Da você língua, é verdade. Você já começa a brincar aí vocês já começaram a brincar com o português, porque ele também mora lá. Exatamente. Então é um cara, o Léo Minax, né? Um mineiro, né? Um compositor mineiro, que radicado na Espanha há, sei lá, uns 30 e poucos anos. E é curioso, é verdade, como as coisas também vão surgindo, né? Ele surge para mim numa época que eu nem pensava em aparecer em lugares que falavam espanhol, né? Um cara que eu fiquei atento e já escutando ele coisas em espanhol dele e coisas em português. E aí quando a gente se torna parceiro, óbvio, eu já tinha também minha relação ali com o idioma espanhol e com os países sul-americanos, mas eu acho que casa muito bem também esse encontro. E aí ele que fez essa letra e com algumas expressões em espanhol. Então é bem tímido, ainda, né, o espanhol aparecendo no meu trabalho, mas já, claro, pontuando algo que se torna super importante para mim. Presente. E o mais curioso é que na sequência, a música que vem na sequência é de composição dele com o Jorge Drexler. Nem quis. O Jorge Drexler. Nem tentei falar, porque realmente é... Que é um compositor uruguaio incrível, também está na Espanha há muitos anos, que, pô, ficou muito famoso naquela época com o Diário de Motocicleta, sim, né? Sim, sim. Que ele fez a trilha. Muito ligado ao Caetano Veloso, ele, né? Ao Caetano, exato. E ao Djavan também, eles têm uma... Também, uma ligação, exatamente. Assim, um cara muito interessante, inclusive, um compositor incrível. Então, aí são coisas um pouco mais contemporâneas que são influência para mim. Aí se eu penso, entendeu? Mas aí que tá, mudando um pouco o perfil agora. Tá. A gente falou sobre composição, por exemplo. A música Causa e Efeito não é sua. É a única música, música né? que não a é primeira sua. que eu gravei que não era minha. Exatamente. Aí o que eu percebo, de novo, uma grande diferença entre o Lúdico Navegante, primeiro disco, e o Instante, para mim, assim. Sim. Você evoluiu muito como cantor, né, nesse tempo aqui, e eu percebo que a sua interpretação aqui é, assim, primorosa. Tanto obrigado. que Causa e Efeito parece que é uma música sua. Putz, que louco isso. A sua versão é bem diferente Eu me da lembro original. que o Léo, que é um dos compositores, ele falou, cara, isso aí tinha que estar na novela na época, ele falava. Exato. Nossa, eu lembro que tava rolando aquela música Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos, que era já um revival, né, dele. Aí eu falava assim, nossa, era pra Causa e Efeito estar no lugar dessa música. Eu olhava a cena da novela e falava isso. Mas você, claro. E aí o que rola? Eu via que naquele momento você estava numa onda assim de colocar a tua alma assim nas coisas, né? Eu lembro que você fazia muitas versões, não que saíam nos discos, mas que você imprimia, você pegava para você. Então são composições de outras pessoas, mas vinham. Eu estava nesse experimento mesmo, tem razão. Vinham para pensar. Eu lembro que você fez uma temporada também fazendo Jobim junto com o percussionista com o Cabé. Com o Cabé. Nossa, era um versões. Show em homenagem ao João Gilberto, que aí no fim, como ele canta sim. muita coisa do Tom Jobim, né? Mas e aí também tem isso, né? Essa coisa de você pegar, trazer para o teu universo uma composição que não é sua e vestir tão bem, que é algo também que você faz. Queria que você fizesse alguma coisa assim de outra pessoa assim agora nesse universo de vestir com a tua
Tá. identidade aí a música. Porque, meu, Tá, poxa. não vou nem te pedir, porque tem várias que eu gosto, então. De repente posso tocar algo que eu nunca tenha feito ainda, ou pelo menos que você não conhece a minha voz. Boa, manda ver. Mas é interessante você falar isso. Eu acho que esse é um caminho também, né? É curioso. E eu penso bastante nisso. O Lúdico Navegante, que é o meu primeiro álbum, eu já era um cara formado na faculdade e eu tinha essa coisa do, exercitar o canto continuamente e tal, mas nada como a estrada, a experiência, experimentar, como você falou, essa coisa da experiência é verdade. O experimento com músicas que não eram minhas também me trouxe um outro prisma ali sobre a voz. Né? Então, mas ó, entenda bem, Fabio. O disco é super bem cantado, Lúdico Navegante. Não, eu entendo, bem claro. mas eu tenho até uma curiosidade. Mas eu vou te dizer assim, ó. É. Eu vou te dizer assim, ó. Por exemplo, quando você canta aqui no Lúdico Navegante, te segurar nas mãos, dizer o quanto te desejei, tem um impacto. Tá. Quando você canta aqui, mas eu sei que estás a um ano-luz daqui, tem outro impacto. Você legal. entrega muito mais. É uma mesma mensagem, é um mesmo tipo de linguagem, mas eu percebo você muito mais maduro, assim. Né? Mais entregue, né? Pra caramba, assim, tipo... Tem uma curiosidade, eu acho que vale a pena comentar. E é isso, né? Era além do que eu já tenho, a personalidade, assim, de jovem, mais introvertido, essa busca, inclusive, de canto, porque canto é a coisa que mais vai transparecer. Se você canta, se você é introspectivo, você vai aparentar isso também, né? Você vai fazer perceber uma coisa um pouco mais tímida e tal. Então, essa coisa aí de buscar, de experimentar e de me sentir um pouco mais confortável, acho que também deu vazão, sim, a essa conexão de interpretação. E eu nunca me esqueço que no Lúdico Navegante, isso, responsável no melhor dos sentidos, foi o engenheiro de áudio que a gente conhece, o Adonias Souza Júnior, que me gravou sempre, né? E eu não sei se você sabe disso, mas quando eu fui gravar a primeira sessão de voz, então era um cara que eu era aquele cara assim, músico, super ligado nos arranjos, tava tudo em dia. Aí, terminar agora gravar a voz. Aí eu tinha um pouco aquela coisa assim, agora é a parte mais fácil, já tá tudo, já compus tudo, tá afinado, vai estar tudo certo. E eu me lembro de ir lá, né, de fazer essa primeira sessão de voz, e a primeira sessão de voz foi pro lixo. Mas num ponto bem legal, num ponto mais profundo do que simplesmente tá afinado ou não tá afinado, vai pro lixo. E isso só com alguém próximo que está preocupado, sensível e preocupado para que aquilo se torne maior. Tipo, ele me dizia, terminou a sessão, gravei 3 músicas, e o Adonis falou, legal, tá afinado e tal. Mas você tá passando alguma coisa com isso? Quando que o engenheiro de áudio se preocupa, que legal, né? Se preocupa com isso. E me deu uma bugada na cabeça. Eu falei, nossa. Aí eu fui embora, super deprê. Aí fui buscar. Esperei um pouco para gravar essas vozes. Fui buscar um pouco de caminho, mas eu acho, como você, com certeza, assim, eu penso mesmo. O Lúdico Navegante ainda eu tô ali naquelas descobertas, né? E aí o instante, pelo menos eu já apareço mais, né? Com certeza, cara. Faz alguma coisa assim. Tem várias coisas. Que mostre esse caminho novo. Quer ver? Então, lembro dessa aqui. O seu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. O meu poesia de cego você não pode ver. Não pode ver que no meu mundo um troço qualquer morrer. Num corte lento e profundo entre você e eu. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. E quando acaba a gente inventa que ele nunca existiu. Nunca existiu. Sei lá. Coisa linda, Fábio. Demais, cara.
Então, é isso, sabe? Você consegue trazer para dentro do teu ambiente, né? Tá, você vê que é tá. uma... eu consigo... Acho que é uma procura, acho que eu me consigo vem sempre essa vontade, ver a sabe? música original, mas eu consigo ver também a tua assinatura ali, Tá, sabe? tá. Em desenho a gente costuma falar que é o traço, né? O traço de fulano, o traço de Beltrano, tem você tem essa característica de colocar o teu traço em coisas que, por exemplo, como eu falei do causa e efeito. Tá, E voltando sim. a falar dessas misturas e tal, aqui também no instante, já antes da gente passar para o próximo trabalho, Sim. tem a participação de um pianista também. Olha aí. Que é As coisas vão se o costurando, né, pra mim. O Hernan Jacinto, né? Sim. Que inclusive o piano de causa e efeito lindo. Assim, É verdade. E é o primeiro, olha que legal, né? Bom, e que bom que as coisas vão se costurando, porque senão se fosse tudo solto, solto, né? Não Caía. dá. Mas é muito legal isso, porque o Hernan Jacinto, ele aparece para mim, né, um pianista argentino, né, portenho lá de Buenos Aires. Quando eu comecei a fazer meu som lá, a gente se conheceu e logo a gente começou a tocar juntos e tal. E a primeira, digamos assim, aparição nossa como duo, porque depois a gente segue e a gente vai comentar sobre isso, a gente gravou alguns álbuns como duo, mas a primeira aparição desse duo é já no instante. Aqui, no Se você for instante. pensar, porque é justamente uma música que não é minha, ok, é verdade, mas que traz essa instrumentação do violão, mais o piano e a voz, né? Então, mas eu acho que ele casou tão bem com a tua musicalidade, porque o Hernan, ele é um cara que tem uma pegada de música brasileira, de jazz, só que ele também tem um lado meio alternativo, que ele gosta de usar uns Moogs, uns pads, umas coisas eletrônicas que, Que isso é influência do rock argentino também. Olha que coisa, que é muito rico. Dá um outro sabor. Eu lembro até da versão ao vivo que tem no YouTube de vocês fazendo causa e efeito, que tem um beatbox que ele faz. Nossa, é verdade. Tem isso lá. Ele tá tocando um teclado, aí joga você tá de violão. Incrível. Mas ele vem com um solo de guitarra, só que não guitarra tecladística. Ele vai fazendo tudo ali. Nossa, fica demais. Muito legal. Isso é um cara também muito... Ou seja, é um cara único lá que faz isso. Quer dizer, não único, né? Deve ter alguns mais, mas eu digo, é um cara que se destaca também por isso lá. Mas na Argentina. Aí a gente tá falando de 2012, né? Que foi o disco Instante, indo para 2015, saltando um pouquinho na sua timeline, chega Acto 1, isso. Que é de fato o primeiro encontro. Que é o primeiro encontro do duo, seu com o Hernan. Com o Hernan Jacinto, isso. E o disco abre com uma faixa que leva o nome Acto 1, Acto 1. Exatamente. E nessa música você também brinca com a língua, né? Você fala... Isso. Tem um pedaço da letra. Aí eu me arrisquei, porque até então, vamos pensar, no Instante tinha Horas e Horas, essa música com o Léo Minax, que ele põe algumas expressões em espanhol, e tinha também outra que é Ojos de Sal, que é uma música que foi em parceria aí. Então eu não me arrisquei a escrever em espanhol. E aí eu comecei nessa busca de novo de mergulhando um pouco mais no idioma espanhol do que só falar, então a literatura já começou a me cativar. E aí eu comecei a arriscar. Então a primeira arriscada, assim, bem cara de pau, era essa. Falei, para essa música, para esse projeto, precisa ter uma que eu possa costurar. Então eu costurava entre estrofes, né? Ou melhor, entre meias estrofes. Sim. Cada meia estrofe um idioma, tentando conduzir de uma maneira o mais simples possível, mesmo porque eu tinha minhas limitações ainda naquela época no espanhol, mas maneira simples. E aí eu acho que a coisa... Tentando fazer com que e a introdução, fosse fácil de comunicar mais. E a introdução que o Hernan colocou na música deu um toque completamente de standard, né? De música de musical, assim. Parece que você põe no vinil e escutou algo antigo, né? Exatamente. Cole Porter, assim, você estava ouvindo um negócio assim. Ele fez É verdade. O arranjo, a forma que foi conduzida a música, logo no início você sente já... Soa algo familiar, algo que te dá um abraço, mas ao mesmo tempo, quando você entra cantando e o violão... Aí que eu te falo, no Acto 1 volta o violão nylon. Verdade, volta o violão nylon aqui. Eu estava observando isso, eu ouvi os discos todos de novo. É verdade.
Aí eu falei assim, nossa, é curioso aqui. Ele volta como protagonista pra mim, Exatamente. né? Ali, né, com a minha voz. E É não verdade. só aí, mas tem uma versão que vocês fazem da... Como é que é? Seu garçom, faça o favor de me trazer de Ah, casa. Conversa de Botequim, né? Conversa Do Noel de Botequim, Rosa. do Noel Rosa, que vocês fazem uma versão maravilhosa. Que a gente começou tocando já quando a gente começava a promocionar, não, como é que é? A divulgar esse primeiro álbum, Acto 1, mas ela entrou só no segundo ato, Ato 2, quando a gente gravou. Aí a gente grava a Conversa de Botequim. Mas a gente já tocava desde essa época que... Sim, essa já está no Acto 12, então, Essa tá né? no Ato 2. Sim, mas assim, com ele eu percebo que o violão aço, o violão nylon ficou sendo mais trabalhado de volta, assim, a partir desse Acto sim. 1, né? A partir desse do Ato... disco. Isso, Acto 1. Tem umas situações assim que eu percebo que o violão ele tá bem destacado, assim, né? Tá, é verdade. E tem Isso uma... em função do piano seria ou não? Não tem nada a Ó, ver. aí pra mim é assim, que eu penso com relação a isso, a formação piano e violão, que é uma formação bonita, mas complicada muitas vezes, né, de lidar, tal. Aí falando mais em questões técnicas de música e tal. Mas eu tenho uma escola, pelo menos de escuta, muito boa, que eu sei que você tem também, que é César Camargo Mariano com... eu lembro do Romero Lubambo, mas já foi o segundo episódio dele, né? Mas peraí, é o César Camargo E o Hélio... e o Hélio Delmiro. Isso é antológico e é escola para piano e violão. Um abraço no coração Que é da gente. exato. É só instrumental, mas ali mostra muito bem como se comportar, né? Violão e piano, nesse caso, óbvio, na música brasileira ali, no caso dele. Depois, Regiões, né? regiões. Onde tocar e tal. Exato. E ele também depois com o Romero Lubambo também fazendo essa versão 2 que eu achei incrível. É uma reedição, né? A reedição, né? Tipo isso. Então, assim, pra mim isso era muito claro. E o Hernan também tem essa escola com relação ao piano e ao violão, né? Ele gosta de música brasileira pra caramba também, apesar de ser um cara muito variado, né? De tocar, coisas de rock lá, jazz pra caramba. Ele tem uma escola do jazz muito, muito forte, né? Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção, aí só um parêntese com relação ao Hernan, que me chamou tanta atenção, me tocou tanto, e eu falei, eu quero isso pra perto de mim. É assim, é um pianista que vocês podem escutar também, tanto o trabalho dele solo, umas coisas que a gente fez junto. É um pianista que, super rebuscado, ou seja, a maneira de pensar, super complexa, você escuta isso muitas vezes no som que ele cria, só que de repente vem uma frase que você fala, nossa, é um abraço de vó. De repente vem uma frase muito simples, só que ela vem no lugar para ser colocada. Assertivo. Assertivo, pronto. Então, isso eu falei, nossa, eu quero para mais próximo de mim. Então, Ato 1, aí foi a minha mirabolando esse encontro, né? Vamos fazer algo. E aí ele super animou e, foi legal demais. O Acto 1 foi gravado num processo, você aqui, ele lá. Eu sei que teve umas coisas assim, né? Eu lembro que ele mandava umas coisas para você e você ficava... É um disco de duo à distância. À distância. E esse foi mais arriscado, porque depois a gente fez alguns processos parecidos, não no Ato 2, depois eu conto, no finalzinho aí do nosso papo. Mas assim, aconteceu isso, a gente começou gravando juntos. Vamos pro estúdio, vamos registrar isso aqui. A gente tinha feito só um concerto juntos, lá em Buenos Aires. Vamos pro estúdio, gravamos 2 músicas, depois teve um problema nos canais lá de áudio, um problema que a gente não entendeu o que aconteceu, acabou a gravação. Cada um voltou pro seu pai, quer dizer, ele ficou lá e voltei pro Brasil, sem previsão do que fazer. E aí depois a gente se animou, falei, vamos tentar a distância. É meio louco porque a gente ainda não tinha uma intimidade como duo. Então a gente arriscou demais. Mas aí volta essa coisa, acho que de vez em quando eu revivo esses meus arriscar, e depois de um tempo eu falo, nossa, caramba, coragem, deu certo, acho que deu. Não, super, eu acho assim, aí... A gente terminou a distância mesmo. Não, e aí chegando no Acto... Dos. Acto 2. O Ato 2. Tô aprendendo com você aqui. Acto 2. Isso. Também é nítido que vocês já estão mais maduros como duo, né? E a gente grava juntos aí. Todo o álbum. Eu já acho que até a capa, eu já sinto uma coisa mais, com todo respeito à capa do Acto 1, mas assim... quando eu olho ali, parece que tem uma unidade de vocês dois. A foto é muito... Claro. Aquela foto representa muito, né? Legal, sim. Tem uma curva e você está de um lado, ele está do outro. Vocês estão meio que... Uma perspectiva também mais de longe, né? Exatamente. É como se a gente estivesse
né, Sim, observando sim. vocês ali. E esse disco... Tem eu umas acho lindo. viagens, né? Ele já tem. Aí eu já acho que é fusão, né? Tem muita coisa de fusão, assim. Inclusive, falando em fusão, eu acabei de lembrar que o Ato 1, que foi um disco totalmente despretensioso, só pretensioso pra mim, pra me juntar com o Hernan, ele chegou a ser indicado ao maior prêmio da música argentina, né? E a gente concorreu com, tipo, Rubem Blades, que assim, se você procurar Rubem Blades, quem quiser, procurar no YouTube ou no Google, vai ver que é um dos maiores compositores. Ele é panamenho, né? Panamenho, acho que é assim. Um dos compositores mais importantes da América Latina, e a gente concorreu com ele e tá tudo certo ele ter ganho, porque claro, Claro, né? né? Então a Atum tava lá presente, uma coisa despretensiosa. Mas só de representar, né? Sim, foi incrível, E meio os seus surreal. discos, eles tiveram uma visibilidade em alguns lugares fora do Brasil, né? Você pode falar um também. pouco mais disso? Posso. Porque a composição brasileira também chega em lugares que a gente não faz ideia, né? Cara, Eu sempre ouço de pessoas que estão lá fora, algumas pessoas que eu conheço, inclusive falando muito sobre a questão da composição brasileira. Cara. O pessoal Sim. gosta da forma que se faz música aqui. Você tem muita atenção para isso, né? Dá Talvez muita atenção. porque eles olhem para aquilo que a gente chama de síndrome de vira-lata, né? Que é aquela coisa de nós somos uma mistura. Talvez eles olhem diferente. Eles olhem que nós somos um povo que tem um monte de culturas. Eu acho que eles plural, têm, né? eles têm esse olhar. Eu percebo Sim, isso. eu também acho. E assim, né? Eu pude comprovar isso muitas vezes e desde muito cedo. Eu me lembro, a primeira vez que eu estive no Uruguai, assim, não tinha nem... Como eu te falei, foi 2009, nem tinha pretensão de... Quer dizer, estava começando a fazer algo fora do Brasil, mas ainda muito assim, né? Muito pontual. Tinha feito um pub na Argentina, em Buenos Aires, aí fui para o Uruguai e aí rolou uma coisa legal, assim, de uma produção local que eles fizeram. A gente fez rádio, TV e tal. E nunca esqueço que saindo do hotel, assim, tal, caminhando, porque Montevidéu é muito pequeno, é muito tudo conectado, tudo fácil acesso. Caminhando com o violão no braço, e um senhor num bar, assim, sem abrir, era cedo, começou a cantar Vinícius, ele sacou que eu era brasileiro, cantando Vinícius de Moraes. Então, quer dizer, vamos pensar que é isso também, né? Esses caras, esses medalhões, assim, no melhor dos sentidos, né? Para a música brasileira, que teve muita visibilidade lá fora, desde os anos 50, 60, a gente tem uma porta aberta incrível. Então, eu senti isso no Uruguai, e assim também, a Ásia, os caras amam música brasileira e meus álbuns, tal, minha música chegou lá um pouco por acaso, mas acho que também por essa força da música brasileira de, tem alguma coisa nova aqui, deixa eu escutar. Acho que foi por aí, sabe? O disco foi pro Japão também? Já o Lúdico, você sabia disso? O Lúdico, quando lançou, pra mim foi muito surreal, assim. Eu lancei pela Trattori na época, né? Minha parceira de tantos anos. Isso eu sei. Sem nenhuma pretensão de nada, porque eu simplesmente queria lançar um álbum, eu não sabia nem o que fazer. Não sabia nada de marketing, nem de como lidar com o álbum. E aí teve um pedido do Japão de 400 unidades. Tipo assim, para quem não sabe, quem não é dessa época, a gente fazia 1000 unidades pensando, nunca vai acabar isso aqui, mas vamos tentar vender em show. No show. Aí o Japão pediu 400. Grande, né? Tem família grande fala, o pessoal lá vai comprar. Então, na época, eu falei, nossa, como assim? Foi incrível isso. E aí começou já, ou seja, até pré-Coreia, pré-qualquer outra coisa, o Japão já começou a se ligar, pelo menos ali em Tóquio e arredores ali. Eles começaram a se ligar no som que eu fazia. E assim, você Aí falou... desculpa, só um adendo. E aí os outros álbuns também, claro, acompanharam, né? Eles acabaram tendo edições japonesas, coreanas, argentinas. Eu lembro também de você me mostrar uma música chamada Desejado, que é uma parceria sua. Com o Luiz Murá, Léo Versolato, uma parceria antiga já, hein? Poxa vida. Nossa, deve ter mais de 10 anos fácil. E essa música foi interpretada nada mais, nada menos por Leni Andrade. Leni Andrade, isso aí foi um sonho. Então, para quem conhece música brasileira a fundo, sabe você que falou Leni... de medalhão, eu lembrei dela na hora, né? Então, é um selo... E assim, ela cantou da melhor qualidade divinamente. possível. E tem uma coisa que eu gosto muito que você faz, cara, de novo, é a questão vocal. Que você usa a voz como pad, né?
Tem vários momentos aí que você, em algumas músicas, você usa a sua voz como um pad e tal, para dar... Pra dar um clima também, E nessa né? você faz isso de uma maneira que também deu super certo. No caso Foi um dessa privilégio. composição... Então, mas no caso dessa composição, quantos compositores aí? Somos 3. 3. 6 mãos. E né? como foi não, feito? 6 mãos não, tô... E como foi feito? Quem fez letra, Ah. quem fez música? Como... Putz, peraí, deixa eu ver se eu lembro, quer ver? Foi assim, ó. Nossa, faz muito tempo, cara. Era a época de Chico Pinheiro também, meia-noite, meio-dia, um pouco depois. Puxa vida, agora eu não me lembro se... Tem um vídeo na internet de você cantando essa música com a Tatiana Parra. Tatiana Parra, no Café Piu Piu. No Café Piu Piu, isso mesmo, Café Piu Piu. Olha, eu acho que surgiu Nossa... Ah, não, lembrei. Nossa, eu tinha me perdido aí. Foi diferente esse processo, para essa época. Essa época. Depois eu me acostumei muito com esses processos variados de composição e de parceria. Mas nessa época foi assim. O Luiz Murat e o Léo Versolato, grandes compositores também daqui, eles compuseram a melodia, então a melodia e a harmonia, né? Então já existia todo esse caminho harmônico, bonito, melódico, lindo, né? Eu não sei quem começou, eu acho que o Léo Versolato começou, o Luiz entrou ali, eles fizeram essa parceria, mas não existia letra ainda. E para mim, eu não me lembro se eu pedi ou se chegou para mim essa melodia, e foi muito, não digo que foi fácil de rápido, mas fácil no sentido de fluir. Eu falei, nossa, isso aqui tá contando uma história já, boa pra caramba. Então ali fluiu e eu fiz, acho que foi uma das primeiras letras que eu fiz totalmente, assim, tipo, não toquei nessa música. Então o responsável dessa letra maravilhosa é você. Pô, nossa, e a Leni ter cantado. E eu fiquei super em dúvida, porque agora com o Spotify, essa coisa toda que eu te falei, né? Se mistura, né? Será que foi o Fábio que fez a letra? Por exemplo, no caso lá da Pedra de Valsa, eu meio que deduzi que foi o Vinícius Calderoni por conta do bom humor e algumas gags assim que já são normais dele usar, é a personalidade dele. Agora nessa aqui eu fiquei em dúvida, eu falei, e aí sabendo que foi você, nossa, aí é... Pô, nossa, e agora ele me fez lembrar um negócio, tem uma frase, né, quando já começa a música, depois se procura, né, mas busca o teu colo, que ontem despi sem ver, enxuga o orvalho se não me tocas, quero respostas, porque me viu assim, subterfúgios não me enganam, saia, volte sem piadas, vou dormir pra sarar, me encontrar com teus olhos alisando as minhas pernas e seu corpo a me levar, a me levar, a me levar. Era isso. Isso é veio, demais, eu falei, cara. nossa, que legal. Me conectou talvez com aquele... Um sorriso encantador. Me conecta pouco com isso, com esse tipo de romantismo aí. Então, mas é um romantismo assim, ó. Você vê, ó. Quando você fala, vou dormir pra... Vou dormir pra sarar. Vou dormir pra sarar. Umas coisas às vezes... É uma coisa assim que é simples, mas... Tá. Quando você entra nessa história, você entende, sabe? Aquela coisa, vou até dormir. Pra sarar um pouco. E usar uma palavra mais lúdica, né? Não, e isso é muito legal, assim. Aí foi uma mistura de, sei lá, palavras um pouco mais, vamos dizer, sensuais, com ao mesmo tempo uma coisa quase infantil, né? Com os teus olhos alisando as minhas pernas. Isso é muito seu bom, corpo cara. a me levar. Os olhos... e não é óleo de... Podia ser. Tem que ser um cara que já pensa no humor. Não é um, isso é incrível, um óleo de massagem, não é erótico o negócio. Assim. Mas assim, cara... E toda vez que eu ouço isso, e o Davi, cara, meu filho, olha só, meu filho, cara, ele gosta muito de contar piada, ele é uma criança bem humorada, e toda vez que eu tô ouvindo essa música do cara, ele fala, pai, o que você fala pra mim aí, ó, sem piada. Então são relações, cara, olha, que você vê uma criança de 10 anos, que bonito isso, se relaciona e entende um trecho ali e pega, né? Eu acho que a composição brasileira tem muito disso, né? Eu acho que todos nós, até quando éramos crianças, e aí também entrando um pouco na sua formação, que eu conheço um pouco da sua família, e eu sei que você tem um irmão mais velho, assim como eu tenho uma irmã mais velha. Sim. Então rola aquilo que a Adriana Calcanhoto fala, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve, né? Rolou muito com você, eu sei, rolou muito comigo, chegou um momento que nós mesmos fomos... buscando os nossos caminhos, mas assim,
essa coisa da família, do núcleo, acho que também te ajuda muito, né, cara? Porque você é um Sim. cara que... Eu sempre falo para todo mundo que você é um exemplo, bicho, de persistência, né? Porque às vezes rola muito esse papo, não, mas é fácil, fulano conseguiu porque não sei o quê. E o cara não conhece a tua origem, cara. Não sabe de onde você veio. Tá, exato. Que a gente vai ali para assistindo, né? Eu acho que a música é isso também, é o dia a dia. Exatamente. É por isso que... E é uma coisa que eu sei que você também é, e que eu sempre pensei que é o combustível da vida, que é o sonhar, né? Ser um sonhador. No melhor sentido, de querer construir coisas e de querer subir os degraus, né? Caminhar. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas um pouquinho antes de você gravar o Acto Uno, você estava bem desanimado com uma situação X que tinha acontecido. E você me ligou. E eu falei assim, Fábio, cara, segue em frente. A vida de um artista é como a vida de um atleta. O atleta não salta 4 metros. Ele começa saltando 50 centímetros. Exatamente. E hoje, cara, isso. eu tô vendo você saltar 8 metros, cara. Parabéns, cara. Obrigado, mas tô super feliz. Você em vários momentos meu de estrangulamento de momentos, né? A gente passa, né? A vida tem aqueles estrangulamentos que não é necessariamente alguém apertando seu pescoço. É algo mais profundo ali, dentro de situações. E, pô, você tava lá para dar uma palavra. É porque a gente carrega combustível. É porque nós carregamos essa coisa melancólica que é nossa já, de querer sempre ver a coisa de um jeito poético, melódico, harmônico, não sei o quê, pensando sempre na criação como um todo. E às vezes a gente fica muito se cobrando. Só que o importante é se movimentar, cara. É verdade. E olhando agora as tuas obras, ouvindo os teus discos, vendo tudo o que aconteceu de 2008 para cá, cara, eu vou falar para você que o Fábio de hoje pode olhar para o Fábio de 23 anos e falar, olha, você vai conseguir, continua. Que legal, que bonito. E parabéns, Fábio. Pô, muito bom falar contigo. Querido. Foi... Nossa, que papo bom. Papo... emocionante também, estou aqui me contendo um pouco. Eu queria que você encerrasse. Aliás, vai ter um show teu agora na Unibis Cultural. Isso. Dentro de um projeto que a gente está fazendo juntos lá. Incrível. Que é eu fiquei muito Música feliz. que Transforma. Por isso que eu digo, você vai permeando por várias etapas e vários momentos importantes. Você vai me ajudando nesse combustível com amizade, com parcerias e etc. E isso essa volta no fim das contas, porque para mim, claro, essa coisa do compositor, cantautor, né, eu gosto dessa expressão aí que é tão usada na América Latina, agora aqui tá chegando por aqui também. Essa coisa do dia a dia de tocar, com a pandemia, claro, deu aquela parada e aos poucos as coisas vão voltando e para mim vai ser super especial esse encontro aí no dia 27 de maio, para mostrar coisas também dos meus últimos, dos anos mais recentes agora, né? Tem um projeto Elo também que você fez junto com... Teve um projeto aí muito pontual e muito especial. Que é um EP, né? É, um EP que eu fiz em parceria com Túlio Freitas, que é um compositor lá das Minas Gerais. A gente fez em homenagem a um grande amigo nosso, que se foi, o Caio Nasso, e que também era parceiro nosso nessas composições. Então é muito bonito esse projeto. Tá no Spotify, tá no Deezer. Outra coisa boa de ouvir sua no Spotify também, que eu sei que não tá dentro da cronologia Fábio Cadore, mas tem que é o Music Delivery Essentials. Nossa, você pescou isso, é verdade. É verdade. São músicas suas em inglês, sim, coisas que você gravou para situações específicas, assim, é bem legal. E esse projeto do Corsoli, ele acabou lançando. Uma pessoa super legal também, né? E foi muito legal porque tem uma dessas músicas que é de peito aberto. Quem descobriu ela anos depois de eu ter lançado isso, que foi uma compilação, né? Foi o Pedro Mariano, né? Que é um grande cantor, intérprete brasileiro, que a gente gosta bastante. E ele descobriu essa música, quero gravar, gravou num dos álbuns dele de orquestra, que eu não sei se foi 1 ou 2. Incrível, então essa relação com o Pedro foi muito legal. Agora tem mais coisas novas aí que ele tá gravando também minhas, então eu fiquei super feliz também. E é isso, né? A gente vai caminhando. É que, na verdade, né, Fábio, acho que assim, uma coisa que é bacana também de perceber é que as pessoas vão se identificando, né? Eu acho que você foi colocando um material
assim na rua, né? Sim, sim. Foi colocando A material. expressão é essa, né? É. Aí, e as pessoas foram vendo, né, cara? E aquilo, gente como Pedro Mariano e outras pessoas que já gravaram suas músicas, cara, vão se apropriando dessas obras, da mesma forma que você se legal. apropriou da causa e efeito, e assim vai, né? Um ciclo, né? E muito legal isso que você ter comentado sobre, claro, pensar a médio, longo prazo, porque é isso também, carreira é isso, né? Sequência, né? E a gente só vai percebendo isso com o passar de vários anos. Então, hoje eu olho com muito mais carinho mesmo para essa trajetória e com esse nosso encontro aqui, eu vou olhar com mais carinho ainda daqui para frente. Cara, assim, muito agradecido mesmo por você ter topado a gente fazer esse primeiro episódio. E tem uma coisa muito importante aí, fora tudo isso que a gente falou, que é do show. Além do show, que vai ser na Unibis Cultural, 27 de maio, às 20 horas. 20 horas, 27 de maio. É uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira, 20 27 de maio, às 20 horas, na Unibis Cultural, gente. Ó. Imagina, ó, saiu do trabalho ali, já a semana inteira. Do lado completa. do metrô Sumaré, Fábio. Pronto. Desceu no metrô Sumaré ali, ó, comprou um amendoim, virou à direita, já cai dentro da Unibis Cultural. Ótimo. E o mais legal ainda é que no sábado você vai dar uma oficina de composição também na Unibis Cultural. Olha aí. E vai estar abordando esses temas aí, porque tem muita coisa, muitas teorias sobre composição, né? Composição é como se fosse uma coisa que vem, uma inspiração e... eu não gosto muito de então, pensar aí assim. eu sei que você tem toda uma forma de pensar didática também, assim, né? Porque Também, você também... eu procurei isso depois. Você... Acho importante. Você fez muito isso, né? Porque eu gosto, no meio aí disso tudo, né? Concluindo esse nosso papo, eu também sempre estive como professor. Eu gosto disso, assim. Eu sempre me dei bem com essa coisa de passar informação. Sempre me diverti muito com isso. Mas, pro lado da composição, nos últimos anos eu tenho refletido mais sobre esses processos, pelo menos os meus processos pessoais, né? E tentado, de alguma maneira, traduzir isso, não sei se didaticamente, mas porque também é difícil, né? Eu acho que assim, tem porções de coisas. Existe sim aquele momento, aquela sacada, putz, isso aqui é legal. Mas eu acho que é muito mais trabalho, no bom sentido, então assim, uma inspiração, digamos, de 5, 10% e muito mais do lance, para poder ficar bom, né? Sim. Porque é fácil também, no meu ponto de vista. Pô, de repente em 10 minutos você faz uma música ok. Mas será que ela vai ser tão especial? Até para você mesmo. Não, e a gente acaba vendo que, de novo, a gente vai voltar naquele papo das referências. Querendo ou não, tá tudo aí. Quando você está fazendo uma música, tá vindo tudo que você ouviu, né? Eu acho que a escuta é fundamental, exato. Essa escuta, essa reescuta, e você vai depois reverberando isso. Tem uma frase que eu costumo usar que a piada é refém da referência da plateia. Então, às vezes, você fazer uma piada que a plateia não tem aquela referência, não vai ter graça nenhuma. Musicalmente falando, é a mesma coisa, né? Quando você vai tocar algo que você não tá com aquelas referências todas na mão para poder jogar ali e sair uma coisa que as pessoas entendam, fica complicado. Então, é a comunicação, né? Comunicação. No fim, então, o que a gente busca é isso, é se comunicar, né? Só repetindo, o show é na sexta. O show é na sexta, às 8 da noite. E essa oficina de composição, né? Que vai ser bem legal isso aí. Eu vou tratar um pouco, né? Mostrar um pouquinho desse meu pensamento sobre isso. No sábado, às 2 da tarde, das 2 às 5 da tarde, na Unibis Cultural. Maravilha, Fabio. Então, queria que você encerrasse com alguma música sua aí, da sua autoria. Boa. E é só, lembrando o pessoal aí, para curtir, se inscrever no canal, todo blogueirinho, e compartilhar. Fábio Cadore, aqui no Sobre Compor, primeiro episódio. Tá contigo, Fábio. Vamos lá. Quando quiser me ver, sabe onde me encontrar. Devo esperar pra quê? Se a fila quer andar, sempre que o amor chamar. Quando quiser beijar,
Saiba que em mim não dói. Se é pra valorizar, quero nós dois a sós. Sempre que o amor chamar e os velhos lençóis arderem, mostrando como tudo vai bem. Às vezes me forço parecer outro alguém. Não dá pra esconder nem disfarçar quando o amor chamar. Quando quiser bater, conte de 10 pra trás. Se pensa em me matar, conte um pouquinho mais.